Ok, nós vamos conversar um pouco agora, aprofundar um pouquinho a parte de como a gente desenvolve, então, uma filosofia de ministério missional. Né? Na palestra anterior, a gente procurou enfocar um pouco o que significa ser uma igreja missional. Não é? E agora eu quero tentar falar um pouco com vocês sobre como a gente desenvolve isso, como a gente constrói isso, ok? Filosofia de ministério tem a ver com como é o funcionamento, né, da vida, ok, de uma igreja, né, local. Okay? Essa que é a ideia, como a gente vivencia dentro da perspectiva de onde a gente está, de onde a gente se encontra, as verdades relacionadas àquilo que as Escrituras nos apresentam sobre a igreja. Okay? Se a gente elabora uma filosofia de ministério para o nosso pastorado, para a nossa igreja local, nós vamos ter uma melhor atuação como igreja, porque a filosofia de ministério ela funciona mais ou menos como um trilho. Né? Nós sabemos que nós estamos num trilho e sabemos por onde seguir. Quando a gente não tem uma filosofia de ministério, a tendência da gente na maioria das vezes, correr para muitos lados diferentes. Né? Sempre que surge alguma coisa nova, a gente tem a tendência de correr atrás daquilo, porque a gente olha para a igreja e acha que as coisas não estão funcionando como deveriam funcionar, então a gente tenta uma outra alternativa. Quando a gente tem uma filosofia de ministério, a gente tem um trilho e a gente entende que a gente precisa seguir para aquele trilho e trabalhar para que a igreja se desenvolva e caminhe, né, naquela direção. Okay? Agora, existem alguns critérios que a gente precisa levar em consideração para podermos efetuar o desenvolvimento e a gestão, okay, dessa filosofia de ministério. Como é que nós gestamos isso? Como é que nós desenvolvemos uma adequada filosofia de ministério? Porque quando nós falamos de filosofia de ministério, nós temos muitas alternativas diferentes, ok? A minha tese, a minha proposta é que nós precisamos desenvolver uma filosofia de ministério missional, que tem a ver com isso que nós acabamos de ver na palestra anterior, que tem a ver com essa compreensão que a gente tem de que as Escrituras apresentam para a gente a igreja como um povo peculiar de Deus no mundo, com uma missão específica com a qual a gente precisa estar envolvido, ok? Então, os elementos que a gente precisa levar em consideração para o desenvolvimento da construção de uma filosofia de ministério missional são esses que eu vou mostrar agora aqui para você. Primeiro, levar em consideração a compreensão da nossa própria vocação, do nosso chamado, tanto em termos do chamado pastoral, quanto em termos do chamado da igreja. Né? Ou seja, entender o nosso chamado tem a ver com nós compreendermos o porquê que nós somos o que nós somos, porquê que nós fazemos o que nós fazemos. Então, nós precisamos sempre começar pela vocação, pelo chamado de Deus para nós. Como pastores, então, nós fomos chamados por Deus para capacitar um povo missional, e não apenas para pregar. Okay? Essa tem a ver com a parte da consciência do chamado pastoral. Pastor não é um cara chamado por Deus apenas para pregar na igreja. E ele não é um sujeito chamado por Deus apenas para cuidar da manutenção da igreja. Okay? O principal objetivo de um pastor tem a ver com ele liderar, né? ele mobilizar essa visão missional, essa visão da igreja em torno da realidade da missão. Ajudar a igreja a não perder essa perspectiva, esse foco de que ela é o povo de Deus, né, em missão no mundo. E se ela é o povo de Deus em missão no mundo, então ela precisa estar sendo capacitada, ela precisa estar sendo treinada, ok? Nas Escrituras e naquilo que as Escrituras nos ensinam a respeito dos princípios do reino, para que ela possa atuar dentro do contexto onde ela se encontra. E aí a gente vem para a igreja. Como igreja, a partir do que nós vimos na palestra anterior, nós somos chamados para alcançarmos uma comunidade, e não apenas para nos reunirmos. Isso é ser igreja. A igreja é o povo de Deus em missão no mundo. Então, o objetivo da igreja não é meramente se reunir como um grupo de cristãos, de crentes, né, e ter atividades voltadas para ela, e
isso tem a ver com entretenimento, isso tem a ver com esse conceito da subcultura cristã. Não é? Então, o mundo tem as suas coisas e o mundo faz as suas coisas, e aí nós, como igreja, temos as nossas coisas e fazemos as nossas coisas, para a gente não precisar se misturar e participar das coisas que o mundo faz. Não é esse o objetivo da igreja. Não é? O objetivo da igreja é se ver como esse povo de Deus que está presente no mundo em missão. Não é? Então, isso tem a ver com a igreja reunida, e isso tem a ver com a igreja espalhada. Então, nós devemos considerar para isso todos os dons que o Espírito Santo de Deus distribuiu para a igreja, para todos os santos, ok? Para que essa ação da missão possa acontecer, ok? O que faz com que uma igreja, eu falei anterior, né, não é meramente a gente copiar um modelo. A gente tem que se vestir assim, a gente tem que usar projeção, a gente tem que fazer... Você pode fazer todas essas coisas e a igreja não ser missional. O que faz uma igreja ser uma igreja missional é que cada cristão, cada crente, se vê e se entende como um missionário de Deus no seu contexto, aonde ele está. Okay? Missão para de ser visto por nós como algo que é feito por alguns em um lugar distante. Ok? E nós começamos a entender a missão como algo feito por cada um de nós, aonde nós estamos, aonde nós nos encontramos. É isso que desenvolve uma filosofia missional, uma mentalidade missional. Ok? Essa consciência. E daí o fato de que igrejas missionais, elas são centradas no Evangelho. Porque a gente entende que a principal tarefa, não a única tarefa, mas a principal tarefa que a igreja tem para realizar é a proclamação do Evangelho. Nós entendemos que o Evangelho é a resposta de Deus para a necessidade do mundo. Ok? É a resposta. O principal problema do ser humano é a sua desconexão com Deus. Esse é o principal problema do ser humano. Não é ideologia de gêneros, não é falta de respeito um para com outros, não é a violência. Todas essas coisas, elas são consequências da nossa desconexão com Deus. Então, se o principal problema é a nossa desconexão com Deus, a principal resposta, a principal ação da igreja precisa passar pela realidade do Evangelho. Por compartilharmos o Evangelho com as pessoas, ok? E o Evangelho, ele tem a ver com a perspectiva da história da redenção, daquilo que Deus está fazendo para consertar o nosso mundo, certo? O Evangelho é isso. O Evangelho é o que Deus fez em Cristo Jesus. O Evangelho não tem a ver com o que a gente faz para Deus. O Evangelho tem a ver com o que Deus fez por nós. O que a gente faz tem a ver com as implicações do Evangelho. Uma vez que o Evangelho me alcança, ele traz implicações para a minha vida. Mas o Evangelho é uma mensagem muito objetiva, que passa por essa realidade, ok? Do que Deus está fazendo, fez e está fazendo em Cristo Jesus. Então, quando nós olhamos para o nosso mundo, nós olhamos para a nossa história, tem muitas maneiras diferentes de você pregar o Evangelho. Eu gosto de pregar o Evangelho, na maioria das vezes, dentro do conceito da história da redenção, mais focado numa perspectiva da teologia bíblica do que da teologia sistemática, o que não tem nada de errado se você usar a perspectiva da teologia sistemática. Não é? Mas eu gosto de sempre expor o Evangelho a partir da história da redenção. Até criei uma forma da gente fazer isso, e lá na igreja todo mundo é treinado para fazer isso assim, e todas as vezes que eu compartilho o Evangelho, ou compartilho as Escrituras, geralmente eu vou entrar com o Evangelho em algum momento, não é? E eu acho que é uma forma que facilita a gente a ir para o Evangelho em qualquer contexto que a pessoa esteja, conversando com a gente. Não é? Apresentar o Evangelho a partir da história da redenção vai sempre levar você a passar por 4 movimentos, ok? Criação, queda, redenção e consumação.
Okay? Se você guardar essas 4 palavras, você consegue compartilhar a história, você consegue compartilhar o evangelho dentro da história da redenção. Certo? Criação, um Deus bom e pessoal, criou um mundo bom e perfeito. E nos criou a sua imagem e semelhança, nós seres humanos, para que nós pudéssemos nos relacionar com Ele nesse mundo bom e perfeito. E a nós foi dado a incumbência de nós desenvolvermos a criação boa e perfeita de Deus e gerenciarmos essa criação. Para que isso fosse assim, nós precisaríamos manter a nossa vida num relacionamento de amizade e de intimidade com Deus. Mas algo aconteceu a essa criação boa e perfeita de Deus. Algo que é fruto de uma escolha errada que nós seres humanos fizemos. Nós fizemos uma escolha pela rebelião. E nós, quando fizemos essa escolha, nos desconectamos de Deus, que é a fonte dessa nossa vida. Porque nós tomamos a decisão de sermos deuses para nós mesmos, ou seja, de desenvolver a nossa vida sem estarmos ligados a Deus. E quando nós fizemos isso, houve como consequência um caos absoluto em toda a criação. Toda a criação foi afetada pela nossa decisão. Então, houve um caos na nossa relação, uma desconexão na nossa relação com Deus, houve uma desconexão na nossa relação conosco mesmo, houve uma desconexão na nossa relação com o próximo e houve uma desconexão com a nossa relação com a natureza. Então, tudo que a gente vê de mal, de ruim, acontecendo dentro do mundo que nós conhecemos, é fruto dessa decisão errada que nós tomamos, que a Bíblia chama de pecado. Okay? Essa desconexão tem a ver com uma quebra da nossa relação com Deus, que afetou tudo então. Deus, como criador de todas as coisas, ele podia fazer 2 escolhas diante disso. Ele podia olhar para a criação afetada, estragada por nossa rebelião, maculada agora pela realidade da morte, e ele poderia simplesmente abrir mão de tudo isso, deixar tudo acabar, e ele poderia, se quisesse, começar tudo de novo. Mas ele tinha uma outra opção. A escolha de consertar o que nós estragamos. Deus olhou para a realidade do nosso mundo, afetado pela queda, afetado pela nossa rebelião, e ele disse: eu amo muito isso, e eu vou consertar. Esse conserto, a Bíblia chama de redenção. Okay? Então Deus começou a desenvolver, dentro da nossa história, um plano, uma ação que ele já tinha tomado a decisão de fazer antes de criar qualquer coisa, que tem a ver com esse conserto de todas as coisas. Para ele consertar todas as coisas, como ele colocou tudo debaixo da autoridade do ser humano e da responsabilidade do ser humano, ele precisa de um ser humano que faça uma escolha diferente daquela que a humanidade tem feito, de rebelião contra ele. Então ele começa um processo dentro da história, chamando um homem, que chama-se Abraão, e formando através dele um povo, para que através desse povo ele trouxesse então a história, um ser humano, que iria fazer a escolha de viver uma vida de 100% de obediência a Deus. Esse ser humano é o próprio Deus que se faz gente, na pessoa de Jesus Cristo. E aí ele vive a vida humana que eu e você não conseguimos viver. Ele faz o que eu e você não conseguimos fazer. Ele escolhe o que eu e você não conseguimos escolher. O tempo todo, ao longo de sua vida, ele nunca faz uma escolha de desobediência a Deus. Então ele se torna um ser humano que pode agora, por causa da sua obediência, representar todos os demais. Mas há uma dívida que precisa ser paga. E de acordo com as Escrituras, essa dívida para ser paga só é possível pela morte. O salário da desconexão é a morte. E aí esse homem, Jesus Cristo, com uma vida perfeita, morre a morte que eu e você deveríamos morrer. No meu lugar, no seu lugar, me representando,
te representando a humanidade caída, rebelada. Jesus recebe sobre ele a ira do Pai, o salário do pecado. Mas ele não tem pecado. E por isso, ao terceiro dia, a morte não pode segurá-lo. Ela tem que devolvê-lo à vida. E Jesus, então, levanta dos mortos como um ser, não apenas porque ele é o Filho de Deus, Deus encarnado, mas porque ele é um ser humano perfeito, sem pecado. Ele levanta pelo poder de Deus dos mortos, tendo vencido a morte. E agora, ele pode justificar todo aquele que reconhece nele a justiça de Deus em seu favor. Quando eu aceito aquilo que Jesus Cristo fez por mim, que ele morreu a morte que eu deveria experimentar, então a vida justa dele me é imputada, é colocada sobre mim. Eu sou vestido de Jesus. Eu recebo da vida dele. E o Pai agora passa a olhar para mim, Deus passa a olhar para mim através da vida de Jesus. E ele me vê como uma pessoa justa. Por causa do que o Filho fez. Por causa do que Jesus Cristo fez. E porque eu aceitei. Mas Deus em Jesus não está apenas reconciliando pessoas com ele. Consertando a relação de pessoas com ele. Ele está consertando os efeitos do caos em todo o universo. Então isso começa conosco, com Jesus restaurando a nossa vida, mas esse processo continua acontecendo em toda a criação. E quando eu me rendo ao que Jesus Cristo fez por mim, eu passo, implicação do Evangelho, a me envolver agora com aquilo que Ele está fazendo pela redenção de todo mundo. Eu passo a fazer parte do povo de Deus, do povo redimido, do povo consertado de Deus, em missão nesse mundo. E todo o universo está sendo corrigido por Jesus, por Deus, em Jesus. Até chegar um dia, criação, queda, redenção, consumação. Onde todas as coisas vão ter sido restauradas plenamente. E tudo aquilo que não está de conformidade com a criação boa e perfeita de Deus vai ser banida da nossa existência. Um novo tempo vai começar, um novo céu, uma nova terra. Esse é o fim da história. Então, esse é o Evangelho, ok? Esse é o Evangelho. Quando a gente prega o Evangelho dentro da história da redenção, na minha opinião, isso é mais efetivo porque a gente consegue apresentar todo o cenário, ok? A Bíblia se torna um livro não religioso, mas a cosmovisão de Deus para o mundo. Deus está explicando para a nossa humanidade de onde o mundo vem, por que ele é do jeito que ele é, o que Deus está fazendo para ele ser corrigido e aonde é que ele vai terminar. E o mundo não vai terminar em caos. O mundo vai terminar com a restauração de um novo céu e uma nova terra. É assim que ele vai terminar. Deus vai conduzi-lo de novo, de volta, àquilo que era bom e perfeito. E a igreja é o povo de Deus que está aqui envolvida com essa realidade. Nós estamos aqui anunciando isso. E para isso ser anunciado, nós precisamos do exercício dos dons, dos ministérios, de todo o povo de Deus. Isso não dá para ser anunciado apenas por alguns. Isso precisa ser anunciado por todo mundo. E isso é anunciado em palavras e em obras. Segundo, nós precisamos considerar o nosso contexto. Nós precisamos fazer a nossa exegese cultural. Embora a igreja, em toda a história, seja o povo de Deus em missão no mundo, é importante a gente entender que cada parte do povo de Deus, em cada período da história, está inserido num contexto local específico. Então a igreja de hoje, do século XXI, no Ocidente, ela tem um contexto específico, que é diferente da igreja de hoje, do século XXI, que está no Oriente. E a igreja que vive hoje no Ocidente ou no Oriente, no século XXI, é uma igreja que tem um contexto diferente da igreja que viveu no Oriente ou no Ocidente no século XIX. E a igreja que está vivendo no Ocidente, na América do Sul,
tem um contexto diferente da igreja que vive no Ocidente, na América do Norte. E a igreja que está vivendo no contexto do Ocidente, do século XXI, do Ocidente, na América do Sul, no Brasil, tem um contexto diferente da igreja que está vivendo no século XXI, no Ocidente, na América Latina. E essa igreja no Brasil, se ela vive no Sudeste, ela tem um contexto diferente da igreja que vive no Nordeste. E uma igreja que vive no Sudeste, em Vinhedo, tem um contexto diferente de uma igreja que vive no Sudeste, em Araraquara. Então nós temos que entender o nosso contexto. Nosso contexto tem a ver com a realidade onde nós estamos inseridos. Dentro de uma mesma cidade nós podemos ter contextos diferentes. É isso que a gente chama de exegese cultural. Exegese cultural significa a gente trabalhar, pensar, refletir, para que nós entendamos a cultura que está nos cercando. Quem são as pessoas que nós temos que alcançar? Quem são as pessoas com quem nós nos relacionamos? Quem são as pessoas com quem nós estamos dialogando? Então nós precisamos examinar a cultura, analisar, compreender os costumes, estudar suas tradições, estudar seus modos. Veja, não é para que a gente seja como o mundo, mas é para que a gente entenda o mundo. Entenda o que as pessoas estão pensando, ansiando. Por que elas agem do jeito que elas agem? Por que elas pensam do jeito que elas pensam? Quais são os anseios que elas têm? Na teologia reformada, nós temos uma cosmovisão onde nós entendemos que é Deus soberanamente, pela sua providência, Ele está cuidando de toda a criação. Nós reformados temos uma visão da relação igreja-mundo a partir da graça comum de Deus. Ok? Nós olhamos para a história e nós somos capazes, por causa desse conceito teológico reformado da graça comum, nós somos capazes de identificar no mundo, na sociedade, o reino de Deus presente também, a mão de Deus agindo, os anseios, pedras clamando, as conexões. Ok? Então, quando a gente olha para a arte, quando a gente olha para letras de músicas, quando a gente olha para filmes, a gente pode olhar para essas coisas pensando assim, onde está o evangelho nisso? Quais são os gritos da alma das pessoas? O que elas estão ansiando? O que elas estão me dizendo através disso? Que eu posso responder para elas com o evangelho. Que eu posso mostrar para elas, ei, não era para ser assim. Não era para ser desse jeito. Eu estou fazendo uma série esse mês na minha igreja, chamada Operação Resgate. Resgatando a esperança num mundo de desespero. E aí eu estou dialogando, durante toda essa série, todos os meus sermões, ou começaram ou terminaram com alguma música popular. Aonde eu estou dialogando com a cultura. Ok? Eu digo, olha, a canção pode apresentar um desespero, aonde eu vou responder com o evangelho, nós vamos responder com o evangelho, ou ela pode estar demonstrando um anseio, que é pelo evangelho, sem a pessoa saber que o que ela está ansiando é o evangelho. E aí eu vou dizer para ela, ó, isso que ela está ansiando é pelo evangelho. Domingo agora, amanhã, eu vou pregar o último sermão da série. E eu vou usar uma canção em que a letra fala, é uma canção supostamente de amor, né? É cantado por aquela cantora, deixa eu ver aqui, vou lembrar o nome. Talvez você até conheça a cantora, ou a música até, quem sabe. No domingo passado eu preguei sobre resgatando a esperança. Resgatando a esperança de sonhar com propósito.
E a canção que eu usei foi a música Socorro, do Arnaldo Antunes. Socorro, já não estou sentindo nada. Conhece? Socorro, já não estou sentindo nada. E se você não conhece é porque você está ouvindo muita música gospel. Você precisa ouvir mais música, ok? Secular, chamada secular. No meu carro, eu não ouço rádio gospel, eu só ouço rádio secular. Ok? Essas canções. A minha esposa fala assim, como é que você consegue arrumar essas músicas? Porque eu ouço o tempo todo. E eu ouço com ouvidos missionais. Qual é o grito dessas pessoas? No domingo retrasado, eu preguei e terminei com uma canção do Zeca Pagodinho e do Jorge Aragão, chamado Mutirão do Amor. Aonde eles estão propondo o Evangelho. O anseio deles é pelo Evangelho. Sem saberem. Mas é isso. A única maneira daquela canção acontecer efetivamente na vida das pessoas é pelo Evangelho. E como eu disse, nesse domingo agora, amanhã, eu vou fechar a série pregando esperança para uma vida, para se viver uma vida com propósito. Com propósito não é semana passada, para se viver uma vida abundante. Eu vou fechar a série com uma música da Vanessa da Mata, chamada Por Onde Eu Ando, Eu Tenho Você. É essa música? Esse é o Socorro. Né? Esse é Socorro, já não estou sentindo nada. Ok? Obrigado. Socorro, não estou sentindo nada. Se você achar essa da Vanessa da Mata aí, vocês podem colocar. Por onde eu ando, encontro você. Só existe, se você prestar atenção na letra dessa música, você vai chegar a uma conclusão. Só existe um ser humano que pode preencher a letra da música. É Jesus Cristo. Nenhum ser humano se encaixa naquilo. Só Jesus. E eu vou fechar a série com essa canção, dizendo exatamente isso. Fala, olha, esse é o anseio, consciente ou inconscientemente, que o mundo tem. As pessoas querem encontrar alguém que as preencha. Mas um único ser que pode preenchê-las é Jesus Cristo. Elas não vão encontrar isso em nenhuma outra pessoa. Em nenhum outro ser humano. Então, exegese cultural tem a ver com a gente pensar, ouvir, ver filmes, ler livros, observar coisas dentro do nosso dia a dia, aonde a gente percebe o Evangelho. Ou percebe um anseio pelo Evangelho, ou percebe uma angústia que pode ser respondida pelo Evangelho. Vira e mexe eu faço isso assim. A maioria dos meus sermões eu tenho um diálogo assim com a cultura. Nem sempre eu uso canções e clipes. Nessa eu estou usando. Cada série eu uso um clipe. Abre com um clipe, eu fecho com um clipe deles. Cantando a música e tudo mais. Mas o mais importante é você entender o diálogo que você precisa fazer com a cultura. Entender o que eles estão ansiando. E crer que aquilo que eles estão ansiando é respondido pelo Evangelho. Não é adequar o Evangelho. É responder com o Evangelho. O anseio. Então, quando nós mudamos de cidade, quando nós vamos começar um novo trabalho, por exemplo, num bairro, nós precisamos conhecer os costumes, a maneira de lidar com as coisas, reagir a situações. Por que as pessoas pensam assim? Por que elas reagem assim? Por que elas agem desse jeito? Por que elas não agem daquela outra forma, daquela outra maneira? Compreender essas realidades. Nós precisamos saber a história da nossa comunidade. Por que as pessoas moram ali? E etc. Isso vai nos ajudar a entender o contexto onde nós nos encontramos como igreja para cumprir com a nossa missão. Aí vem o discernimento. Uma vez que eu começo a avaliar o contexto, eu preciso discernir, João 5,19,
como Deus está trabalhando nisso aqui? O que Ele está fazendo? Porque veja, outro princípio reformado. A missão não começa quando a gente chega. A missão já está acontecendo. Deus está em missão. E eu vou participar do que Ele está fazendo. Então, quando eu chego num lugar, numa escola, num bairro, num condomínio na minha cidade, quando eu me encontro com uma pessoa, a pergunta que fica na minha mente é: o que Deus está fazendo na vida desse sujeito? O que Deus está fazendo aqui? E eu tento manter os meus ouvidos abertos para ouvir o Espírito Santo de Deus, né? Sintonia fina. O filho só faz aquilo que ele vê o pai fazendo. E às vezes eu tenho um encontro, eu tenho uma conversa, e naquele primeiro encontro, naquela primeira conversa, eu não consegui discernir nada. Mas nós fizemos um relacionamento. Então, beleza, ficamos amigos. E a gente começa a andar junto, começa a conversar. De vez em quando a pessoa aparece, de vez em quando me liga, de vez em quando manda um WhatsApp, de vez em quando... E de repente, pam! Eu falo, Deus está fazendo isso aqui na vida dessa pessoa. Ou Deus abriu essa brecha aqui para que eu possa compartilhar o Evangelho com ela. De vez em quando a gente faz ações evangelísticas, né? Vamos num bairro, e aí a gente visita casas, a gente entra, toma café com as pessoas, ora por elas, fala, nós somos da comunidade aqui, da igreja tal, a gente está visitando pessoas no bairro, orando pelas pessoas, conversando com as pessoas, podemos conversar com você, podemos orar. Nossa intenção principal é perceber o que Deus está fazendo nesse lugar, quem são as pessoas que Ele está alcançando, quem que Ele está salvando, que a gente possa então interagir, colaborar, participar do que Ele está realizando ali. Então, discernir. Examine como é que Deus está trabalhando em comunidades similares a que você está. É o que eu falei, você não copia modelos, mas você apreende princípios. Então, se você está inserido, por exemplo, num lugar, ou você vai plantar uma igreja num determinado lugar, e ali já tem igrejas, e as coisas estão acontecendo, não é errado a gente pensar e perguntar, como Deus está fazendo nessas igrejas aí? O que Ele está fazendo? Então não é copiar o modelo, mas é perceber o princípio. Às vezes a gente vai, lembra do modelo, né, do que eu usei dos casais? Isso serve também para a igreja, modelamento. Você, às vezes, identifica a sua igreja, um público da sua igreja que é muito parecido, muito semelhante com um público de uma outra igreja X, vamos usar a minha, lá em Vinhedo, né? E você está começando alguma coisa aqui, então fala, vamos pegar a nossa equipe de louvor e vamos visitar a igreja lá e ver como eles fazem o louvor deles lá, ver os princípios. E aí, porque é uma igreja parecida com a nossa, aí eu trago e contextualizo. Não copio o modelo, mas contextualizo os princípios. Olha, eles fazem assim lá. Aqui, para nós, funciona melhor se a gente fizer desse jeito. Mas o princípio é o mesmo. Sei lá, princípios de excelência, de tempo com Deus, né, e etc. Ok? Como é que Deus age, ou como é que Ele agiu em comunidades semelhantes à sua? Pode ser que Deus esteja fazendo coisas parecidas, onde você está. Ok? Pode haver grupos diversos de culturas numa mesma comunidade. Como é que isso se relaciona com a sua igreja? A minha região, a gente tem muito italiano, alemães. Então, como é que essas culturas, esses grupos, eles se relacionam na dinâmica da nossa igreja? Discernimento. O outro elemento importante para a construção dessa visão, dessa filosofia de ministério missional é a visão. Concentre-se na visão exclusiva de Deus para a sua igreja. Veja, nós podemos encontrar coisas semelhantes que Deus está fazendo em igrejas parecidas com a nossa, ou que trabalham com um público parecido com a nossa, mas Deus tem uma visão peculiar para cada igreja, que tem a ver com a história do contexto de onde você está. Então nós não devemos clonar igrejas, mas procurar entender a vocação peculiar de Deus para a nossa igreja, que nasce de nós entendermos quem nós somos, os dons que a gente tem, as pessoas que estão conosco, e aonde é que nós estamos inseridos. Então você ajusta a sua visão
com o que você aprende com o seu contexto. Ok? Há muitas igrejas excelentes e que têm muito para nos ensinar, mas aquilo que elas nos oferecem precisam ser adequados ao contexto de onde nós estamos. Nós precisamos aprender dos outros em nossa jornada, mas não podemos copiar o que os outros estão fazendo. Isso é importante. E veja que isso é mais ou menos um padrão, né, na cabeça de algumas pessoas, de alguns evangélicos. Né? As pessoas geralmente conversam comigo, quando eu falo assim, em lugares sobre igreja missional e tal, e elas me perguntam assim, a sua igreja tem pequeno grupo? Aí eu falo, tem, minha igreja tem pequenos grupos. Aí eles me perguntam assim, mas é igreja em célula? Né? É G12? É igreja com propósito? Tá vendo? As pessoas estão condicionadas a essa ideia, né, de que você tem que estar ligado a um modelo. Eu falo, não tem nada a ver. Eu aprendo um pouco com cada um e eu deixo de fora aquilo que eu acho que não tem nada a ver para a nossa igreja, para a nossa comunidade. Né? E a gente vai construindo, então, a partir disso. Ok? Quinto, tem a ver com a estrutura. Nós não devemos pensar que a nossa estrutura precisa ser construída a partir de modelos. Nós temos que pensar a nossa estrutura e construí-la a partir do conceito missional. Ok? Essa é a base. Não o modelo, mas o conceito. Então, as perguntas que a gente faz para a construção da nossa estrutura são, por exemplo, que tipo de música ajuda essas pessoas a louvarem a Deus em espírito e em verdade? Não é, a igreja de Vinhedo, a igreja de Araraquara, a igreja Vineyard, a igreja aquela lá de Belo Horizonte, lá na Goinha, eles cantam assim. Não. Que tipo de música ajuda as pessoas que nós vamos alcançar a louvarem a Deus em espírito e em verdade? Às vezes é o rap. Né? E você vai ter uma igreja onde toda adoração vai ser em rap. Rap mesmo, né? Eu sinto que eles estão segurando aqui para cantar a música, né? Mas o rap mesmo, né? Então, ok? E está tudo certo. Por quê? Não é porque eu gosto. É porque é missional. É missional. O Alexandre, quando eu cheguei aqui ontem, ele me perguntou, você gosta de rap? Eu falei, não é o meu estilo de música preferido. Mas não é isso que determina o meu gosto. É se é missional. É missional? Se for missional, eu gosto. Se aquela é a música que precisa ser, é o estilo de música que precisa ser usado para alcançar pessoas e para fazer as pessoas adorarem a Deus em espírito e em verdade, pouco importa se eu gosto da música ou não. Eu vou adorar a Deus em espírito e em verdade. Com rap. Okay? Ainda que não seja o meu estilo de música predileto. O que eu menos gosto é o sertanejo universitário. Essa turma que nunca se forma. Né? E você tem que ficar ouvindo essa turma cantar o tempo todo. Né? Gente, esse povo não sai da universidade não, para ajudar a gente. Né? Não é a moda de viola, hein? A moda de viola eu gosto, certo? Bom, brincadeiras à parte. Deu para entender? A pergunta que você faz é, que estilo de música ajuda essas pessoas a adorar? Que tipo de evangelismo acontece melhor sem abrir mão da essência do evangelho? As pessoas perguntam para mim, você concorda com pregação na praça? Ué, depende. Tem lugar que vai funcionar. E aí eu concordo. É missional. Tem lugar que vai dar certo. Agora, na minha cidade não dá certo. Com a minha igreja isso não dá certo. Ok? Mas isso não significa que não dá certo. A pergunta não é essa. A pergunta não é, isso funciona? A pergunta é, esse estilo é o mais efetivo? Distribuir folheto hoje não adianta mais. Ué, depende. Depende de onde você está, depende do grupo de pessoas que você vai alcançar. Às vezes funciona. Na minha cidade isso não funciona. Ok? Por quê? Meu público, o público que a gente alcança, a grande maioria, mora em condomínios. Você não entra em condomínios para conseguir distribuir folheto. Então a gente tem que ter um outro estilo de evangelismo. Nosso estilo de evangelismo é um evangelismo mais relacional.
tempo todo treinando as pessoas na nossa igreja. Não é que não tem material, põe material na mão, mas o cara tem que fazer. Se ele não fizer, é muito difícil. Tem alguns lugares que dá para a gente fazer, como eu falei, uma ação. Aí são bairros, fora de condomínio, mas é bem pouco na nossa cidade. Que tipo de ambiente responde melhor para a nossa igreja nessa cultura? Um erro que eu tenho visto muitas pessoas cometendo. Tenho ouvido as pessoas falando você vai começar uma igreja. Você não precisa de um prédio. Você pode começar num buffet, você pode começar num hotel, você pode... É verdade. E também não é. Isso depende. Depende do grupo de pessoas que você vai alcançar. De fato, por exemplo, o grupo de pessoas que a minha igreja alcançou, nós começamos num buffet. Ok? Eu tenho uma multilocal em Jundiaí que funciona num hotel. Mas é o grupo de pessoas que a gente alcança. Essas pessoas, elas têm casa própria. Algumas delas têm casa própria na cidade onde elas moram e tem casa de praia. Outras têm casa na cidade que elas moram, tem casa de praia e tem casa de campo. Outras têm casa na cidade que elas moram, casa de campo, casa de praia e casa em Miami. Essas pessoas não precisam de um lugar físico. Elas têm os seus. Mas se você vai alcançar uma comunidade, por exemplo, de classe média baixa, para essa pessoa, às vezes, um prédio é muito importante, porque é o único lugar que ela vai dizer assim, isso aqui é meu, isso é nosso. Essa é a nossa igreja. Então, para ela é importante. As pessoas perguntam para mim, por exemplo, sobre roupa. Eu trabalho com um grupo de pessoas que a maioria da semana toda eles estão de paletó e gravata, internado o tempo todo, toda reunião. Chega no domingo, eles querem informalidade. Eles querem poder chegar lá na nossa igreja com calça jeans, ou então com calça de abrigo, né? Camiseta, assim, tal, entendeu? Eles querem informalidade. Então, eu estou assim hoje, amanhã também, eu prego assim. Mas, por exemplo, se você vai alcançar uma igreja de classe média baixa, às vezes, para esse grupo de pessoas, o importante é o paletó e a gravata. Porque durante toda a semana, ele trabalha como pedreiro, ele trabalha como... Aí, no final de semana, na igreja, é o único lugar que ele tem para ele botar aquela roupa mais, né, ajeitadinha, mais bonitinha, e ir. Está vendo? Dá para perceber como tem diferenças? Então, não é o modelo, gente. Se a gente sair por essa de modelo, nós vamos cometer o mesmo erro que está sendo cometido há anos pela igreja. Essa não é a questão. A questão é discernir o contexto. Qual é a melhor forma de ser igreja, do nosso ambiente, do nosso jeito, para que as pessoas dessa comunidade, desse lugar, dessa região, se conectem com a igreja. E aí vem, por fim, para a gente terminar, a importância de algumas adequações que a gente tem que fazer. Se nós queremos desenvolver uma filosofia de ministério relevante, nós precisamos adequar alguns paradigmas com os quais estamos acostumados a conviver como igreja. Eu vou passar alguns paradigmas aqui. Primeiro, a gente precisa adequar do paradigma de ser atrativo para o paradigma encarnacional. O que eu estou falando? Atrair essa ideia de que nosso trabalho como igreja é trazer as pessoas para as nossas reuniões. Atrair as pessoas para as nossas reuniões não é ruim, é bom. Mas se a gente desenvolve isso como a nossa filosofia de ministério, tudo que a gente vai conseguir atrair para as nossas reuniões, sabe o que é? Quem são? Sabe quem são as pessoas? Crentes. Crentes insatisfeitos com as suas igrejas e que vão vir para a sua. É isso aí que você vai conseguir atrair. Porque quem geralmente é convidado para vir em programações especiais e vem, são crentes de outras igrejas. Ou eu estou errado? Não é isso? É muito difícil você convidar para a programação especial da sua igreja descrentes e os descrentes virem. Você fala assim, nós vamos ter uma programação especial lá na igreja com João Alexandre. Gente, quem que conhece João Alexandre, meu? É só crente que conhece João Alexandre. É só crente. Olha lá, tem alguns crentes que nem conhecem.
Né? Vamos trazer um cara mais novo aí, né? Um pessoal mais, né? Um conjunto mais novo, aí paga, né? Aí não sei quantos R$1.000 para trazer a Aline Barros. Quem que conhece a Aline Barros? É crente que conhece a Aline Barros. E outra coisa, ainda que venha algum descrente, no outro domingo, quando ele voltar, a Aline Barros não está lá. Está lá o seu grupinho de louvor, né? Quando não está só um violão. Né? Eu faço mentoria com plantadores de igreja. Uma coisa que eu pego no pé dos plantadores que eu mentoreio é como o cara gasta o dinheiro dele. Ainda mais se a minha igreja for a igreja que participa disso. Né? E se eu for o gestor estratégico, o cara fala, nós vamos fazer um trabalho, nós vamos trazer o fulano para tocar. Quanto vai gastar? R$5.000 para trazer o cara. Meu amigo, com R$5.000, filho. Com R$5.000, você faz muita coisa para alcançar descrente. Se você fizer isso aí, você como plantador vai se iludir. Porque a sua igreja naquele dia vai estar cheia. E aí você vai ficar feliz, né? Mas eles não estão lá por causa do evangelho. Eles não estão lá porque você está fazendo um bom trabalho de plantador durante a semana, na rua. Porque você está na praça, porque você está visitando, porque você está na cafeteria, porque você entrou numa academia e está fazendo relacionamento com as pessoas e convidando as pessoas para virem. Não, eles estão lá porque você fez uma programação para crente e está cheio de crente na sua igreja, de outras igrejas. E aí ele não vai voltar. E a sua igreja não pode crescer assim. Você não pode plantar uma igreja assim. Então, nós precisamos de um conceito que leve a igreja para fora. O conceito encarnacional é esse conceito que a gente ajuda a igreja a entender que a melhor estratégia evangelística tem a ver com as pessoas da igreja entenderem como é importante elas estabelecerem relacionamentos com pessoas que são fora da igreja. E servirem essas pessoas, e orarem por elas, e convidarem essas pessoas para os encontros de conexão, para as salas de estar, ok? Ter mais paciência. Essas pessoas, elas não enchem a igreja da noite para o dia. Mas quando você consegue estimular um processo que é, no lugar de ser um processo atracional, um processo encarnacional, quando isso se starta, né, ele começa a acontecer, ele vira uma dinâmica viral. Pessoas começam a alcançar pessoas. Pessoas começam a contar para os outros. Pessoas começam a convidar outras pessoas para virem, estarem, se envolverem. Está acontecendo na minha vida um negócio diferente. Você precisa ver também, você precisa ir lá, você precisa experimentar. Segundo, a gente tem que sair do paradigma da uniformidade para o paradigma da diversidade. A gente precisa reconhecer que o tempo de lutar por modelos, gente, já passou. Todo mundo tem que ser assim. Nós somos pessoas abençoadas por Deus com uma grande diversidade de modelos, de formas para alcançarmos um número cada vez maior de pessoas diferentes. Não é ficar brigando, qual é o melhor modelo? Tem que ser igreja com propósito. Não, tem que ser igreja sem propósito. Não, tem que ser igreja com célula. Não, tem que ser igreja não sei o quê. Para com esse negócio. Tem igreja para todo mundo. O que precisa ser considerado é o que as pessoas precisam ouvir. É o evangelho que está sendo compartilhado por essas igrejas. Se é, maravilha. Não importa se ela é igreja com propósito, igreja em célula, igreja sem propósito. Não é? Quão efetivamente Deus tem usado a nossa igreja para alcançar a nossa comunidade. Queria que você pensasse nisso. A sua igreja, aqui, essa. Quão efetivamente Deus tem usado vocês para alcançar a comunidade de vocês. Eu não conheço nenhum modelo, nenhum líder desses movimentos que ache que o modelo dele é um modelo. Todo líder acha que o modelo dele é o modelo. Todo mundo tinha que se adequar ao modelo dele porque é o melhor. Ou não? Não é? O pessoal da igreja com propósito, o Rick Warren, ele acha que toda igreja tinha que ser uma igreja com propósito. Porque o modelo dele é o modelo. Eu me relacionei quando eu plantei uma igreja em Rio Claro, por uns 5 anos, mais ou menos, com essa igreja Vineyard.
Tá? E quando a gente começou o nosso relacionamento de amizade e tudo mais, comecei com o pessoal dos Estados Unidos, depois fui conhecendo o pessoal aqui do Brasil, a conversa com o Bob Fulton, né, o Wimber, né, o pessoal dos Estados Unidos era: nós somos um movimento de igrejas pelo reino de Deus. Então você não tem que ser Vineyard. A gente tem que ter a mesma visão, estarmos alinhados ao negócio, e fomos nos relacionando, fiz um trabalho para eles, um material teológico sobre o reino de Deus, que eu sempre trabalhei com essa área, né, da teologia do reino. Aí no Brasil não tinha ninguém deles, né, que mexesse com isso. Bom, fomos nos relacionando, até que eu participei de uma conferência deles, a pedido deles, no Chile, sobre plantação de igrejas. Aí eu fui, e de lá montaram uma comissão, e eu participei de uma outra reunião com eles, lá na Colômbia. Aí nessa reunião da Colômbia, o pessoal começou a discutir sobre a estruturação da Vineyard na América Latina. E aí um cara que era de Costa Rica, ele disse assim: se as pessoas que estão conosco por causa da teologia do reino, eles reconhecem a teologia do reino, então que eles coloquem a uva roxa. Eu vou traduzir para você. O símbolo da Vineyard é uma uva, é um cacho de uva. Assim como o símbolo da IPB é uma sarça. A nossa igreja fica pegando no pé, nossa denominação, de muitas igrejas que não usam a sarça. E a Vineyard, naquela reunião ali, estava dizendo que aquelas igrejas que estivessem ligadas a eles teriam que usar o símbolo deles. Eu falei: você quer saber uma coisa? Toda igreja é igual. Toda denominação é a mesma coisa. Agora, eu sirvo uma denominação centenária no meu país, que já tem uma estrutura e uma história, e que às vezes fica brigando comigo, porque na minha igreja local eu não tenho lá a sarça na parede. Aí vem essa turma, que não tem, 40 anos de história, 50 anos de história, e eles vão agora querer brigar comigo, se eu não tiver uma uva na minha... Fala, não dá. Prefiro a minha mesmo. Prefiro ficar, pelo menos a minha é grande, 100 anos de história, e tudo mais. Esse povo está doido, Comecei a conversar com os americanos, tentar explicar para eles que isso não era o melhor caminho. Mas sabe o que eu aprendi? Todo mundo acha que o seu modelo é o modelo, e não um modelo. Então, isso é algo que a gente tem que manter na cabeça da gente. Diversidade. A nossa igreja pode estar fazendo um trabalho muito bacana, mas isso não significa que outros precisam fazer o que nós estamos fazendo. Terceiro, do paradigma profissional para o paradigma relacional. O movimento de crescimento de igreja nos ajudou, no século passado, século XX, a parar com aquele negócio, que a gente tinha muito. Aqui tem vários que são da minha geração, Quando nós éramos jovens, a gente tinha muito o esquema assim: gente, o que nós vamos fazer aqui é para Jesus, tá? Nós não tivemos muito tempo de ensaiar, não, mas é para a glória de Deus. Amém, irmãos? Aí você ia lá e apresentava um trem horrível, mas era para a glória de Deus. Aí veio um movimento de crescimento de igreja dizendo assim: não, gente, nós temos que trabalhar com qualidade. O mundo faz coisas aí, a gente tem que dar o melhor da gente para Deus. E tal. E as nossas igrejas aprenderam isso. Só que as nossas igrejas têm cometido um erro a partir disso. É a ideia de achar que porque a gente tem que trabalhar com qualidade, a gente vai conseguir concorrer com o mundo em termos de qualidade. A nossa grande força para competir com o mundo não é
tentar fazer programações tão boas e tão especiais ou melhores do que o mundo. O que a gente tem de especial para competir com o mundo é uma qualidade de relacionamentos que o mundo não pode ter. Então a gente tem que sair do paradigma profissional para o paradigma relacional. O próprio mundo hoje reconhece isso. Né? Quem é da área aqui de gestão de pessoas, né? Trabalha em empresas e tudo mais, vai concordar com o que eu vou dizer. Hoje, muitas pessoas, empresas, por exemplo, quando vão contratar alguém, levam mais em consideração as competências relacionais do profissional do que as competências, não é isso? Por quê? Porque competências que são profissionais, você pode desenvolver. Você manda o cara para um curso. Agora, se o cara é intratável, se ele não sabe se relacionar com o outro, isso você não constrói, meu amigo. Você acaba com o clima da empresa. Então, a minha irmã trabalha, uma das minhas irmãs trabalha com esse negócio de RH, né? Faz seleção de pessoas, né, para multinacionais, empresas e tudo mais. Ela vive falando isso para mim. Competências relacionais são muito mais buscadas hoje para empresários e determinadas funções do que as competências profissionais, né, de qualificação. Quarto, do paradigma sentados para o paradigma enviados. A maneira de se medir o sucesso da igreja tem sido através da quantidade de pessoas que estão ocupando nossos assentos aos domingos. E aí a gente tem que reconhecer isso, né? Nós pastores gostamos disso. Eu pelo menos gosto, né? Eu gosto quando eu chego na minha igreja, está cheia, né? As cadeiras estão tudo ocupadas, né? A gente fica feliz, a igreja estava cheia, né? Hoje a gente fica feliz. Não tem nada de errado com a igreja estar cheia, é muito bom. Só que está tudo errado quando a gente começa a medir o sucesso da igreja só porque a igreja está cheia no domingo. Ok? O que importa é quantas dessas pessoas estão sendo sal da terra e luz do mundo durante a semana. A diferença de uma igreja missional, crentes missionais, para crentes não missionais, é que o crente não missional diz assim, não vejo a hora de chegar domingo para poder ir na igreja. E o crente missional diz assim, não vejo a hora de chegar segunda-feira. Para poder sair da igreja. E ir praticar, compartilhar o que eu ouvi no domingo, o que eu aprendi no domingo. Não é? Os dois passam pelo domingo. Mas um passa pelo domingo como um fim. E o outro passa pelo domingo como um meio. Eu sou curado, restaurado, animado, renovado. E eu vou para uma nova semana para compartilhar o que eu recebi. O alvo não deveria ser aumentar o número de assentos nas nossas reuniões, mas o número de ministros da nova aliança. Como eu aumento o número de pessoas que já estão na minha igreja servindo e ministrando nos seus contextos. Nós precisamos de igrejas que tenham foco na missão. Okay? Missão, como diz um missiólogo, chamado David Bosch, missão é cruzar fronteiras. E a fronteira mais próxima que você tem que cruzar é a sua rua, que leva você da sua casa ao seu vizinho da frente. Isso é missão. Isso é ser missional. Eu sou um missionário. Quinto, do paradigma decisão para o paradigma discipulado. Você já viu como o negócio está focado no discipulado, né? Desde ontem, né? Não basta a gente levar as pessoas a uma decisão por Jesus. Nós precisamos levar essas pessoas a se tornarem seguidoras ativas de Jesus. E servas na comunidade. Nós precisamos ensiná-las a fazer, e não só a teoria das Escrituras. Não só sobre oração, mas orar. Como é que elas oram? Nós precisamos de um ensino, um conhecimento que seja aplicável. Não basta a profundidade do conhecimento, mas como esse conhecimento é compartilhado por essas pessoas, com outras pessoas. Aí você tem que entender que a gente não separa evangelização de discipulado. É uma coisa só. Discipulado, o primeiro movimento do discipulado é a evangelização. Jesus diz assim, ide e fazei discípulos. No ide está a evangelização. Como é que a gente sabe? Marcos 16:15, grande comissão em Marcos. Ide e pregai o evangelho a toda criatura. Então, todo discípulo, todo processo de discipulado começa com a pregação do evangelho. Meu filho mais novo, esse aí, né, que uma vez chegou para mim e falou assim, pai, eu evangelizei o fulano lá na minha escola, né, o Felipe,
E quando é que ele pode, estou discipulando ele, quando é que ele pode começar a discipular? Falei, já. Ele falou, não, mas faz 3 semanas que eu estou discipulando ele, pai. Falei, então, já pode começar. Falei, o discipulado que ele vai fazer agora, você vai dizer para ele fazer agora, é contar para os amigos dele, na casa dele, para a família, o que Jesus fez por ele. Não é isso que Jesus falava com o gadareno? Vai e conte aos seus o que foi feito por ti. Então, o discipulado começa aí. A gente não precisa botar o cara sentado 2 anos para ele aprender toda a teologia reformada que a gente tem, ou parte dela, para então dizer para ele, agora você pode começar a discipular os outros. Não, etapas. Não é? Agora ele só tem condição de fazer uma coisa no discipulado, contar o que Jesus Cristo fez por ele para outras pessoas. Mas daqui a pouco ele aprende um pouco mais, aí ele pode ensinar um pouco mais do que ele aprendeu. Então, não deixe as pessoas sentadas. Se você deixar a pessoa sentada 1 ano na sua igreja, aí você gasta o resto da vida tentando levantá-la do banco. Então, não deixe o sujeito sentar. Não deixe. Rapidamente. 6º, do paradigma adição para o paradigma exponencial. Todas as coisas saudáveis se reproduzem. Todas as igrejas acham que são pequenas para plantar em outras igrejas, mas não é o que nós somos, é o que nós fazemos. Sair do paradigma adicional para o paradigma exponencial é mudar o nosso foco de que o que a gente tem que fazer como igreja é encher primeiro a nossa igreja, para depois a gente pensar em plantar novas igrejas. Não. A gente começa o processo de nos multiplicarmos como igreja. Crente gera crente, igreja gera igreja. É isso que a gente faz. A minha igreja, quando estava no seu último ano de plantação, nós começamos o processo da plantação de uma nova. Nós tínhamos 80 pessoas, enviamos 20 para plantar uma nova, ficamos com 60. E íamos nos organizar como igreja. Como é que você organiza a igreja? Você tem 80, agora mandou 20? Mas é assim que a gente organiza. A gente mandou 20, em 6 meses, a gente tinha 80, estávamos organizando no último ano, separamos 20 para plantar uma igreja em Indaiatuba. Em 6 meses, nós fomos para 120. Os 60 que estava, dobrou. E nós plantamos a igreja em Indaiatuba ainda, em 3 anos. Então, nós temos que fazer uma igreja, que a igreja nasça já pensando em se reproduzir. Ela já tem que nascer assim, pensando, eu vou gerar outras igrejas. Muitas igrejas, elas querem crescer, numericamente, mas elas não querem se multiplicar. Elas não querem usar os recursos que elas têm, líderes, dinheiro, para abençoar a expansão do reino de Deus. Onde estão, na cidade que estão, em lugares distantes. Algumas desculpas que igrejas grandes têm para não plantarem outras igrejas é que elas precisam ter pelo menos 25% de gente a mais do que elas já têm para poder plantar uma igreja. Então, por exemplo, você tem uma igreja com 500 pessoas, você vai plantar uma igreja, aí fala assim, não, mas aí nós vamos esvaziar a nossa, né? A gente precisa alcançar mais 25% pelo menos para a gente começar uma nova. Não começa igreja nunca. Se uma igreja local irá ou não ser uma grande igreja local, é um problema de Deus. Não é um problema nosso. Okay? Eu não sei qual vai ser o tamanho da minha igreja em Vinhedo. Mas eu sei que a minha igreja em Vinhedo vai gerar igrejas. Isso eu sei. Enquanto a gente gera igreja, é um problema de Deus. Se a nossa igreja local, ela vai ser uma grande igreja. Ou se ela vai ser uma igreja pequena. A gente está fazendo a nossa parte, a missão, cumprindo o nosso trabalho, fazendo o melhor. Né? A minha esposa vive falando para mim, eu não consigo entender de onde vem gente. De onde vem esse povo? De onde vem? E foi, todo ano eu fico pensando nisso também, a mesma coisa. Okay? Ano passado, a gente recebeu, durante o ano, 45 novas pessoas. Não, algumas eram de igreja, vieram de São Paulo, mudaram. Né? Dessas igrejas, 22 pessoas, dessas 45 recebidas, 22 foram por batismo e profissão de fé. Convertidos. Espíritas, budistas, católicos, atoas. Né?
todo ano termina, eu sempre termino um ano pensando assim, bom, ano que vem não vai ter gente, né? Esse ano, agora, nesse primeiro semestre, nós já recebemos 22 novas pessoas. De onde esse povo veio? 22 novas, 12 por batismo e profissão de fé. De onde vem? E a gente está plantando igreja. Em Florianópolis, no Rio de Janeiro, em Bangladesh, em Porto Velho, com Ribeirinhos, em Sorocaba. E fazendo nosso trabalho ali, evangelizando, compartilhando o evangelho. Na nossa igreja, eu costumo dizer assim para os nossos líderes, nós queremos fazer sempre o melhor. Nosso slogan é simplicidade com excelência. Okay? Nós queremos sempre fazer o melhor. Nós não queremos mesmo, na nossa igreja local, na nossa estrutura, nada que cause desconforto para pessoas de fora da igreja. Que faça com que a pessoa de fora da igreja venha e diga assim, não... Então, a gente tem ar-condicionado, por exemplo, na igreja. A gente tem um berçário muito bem estruturado. A gente quer que a pessoa que venha de fora da igreja... A gente não tem isso para mim, para quem é crente. Crente não precisa, eu me reúno debaixo da mangueira, está tudo certo. A gente tem essas coisas pensando de quem não é da igreja, quem nunca foi, certo? Aí o nosso ensino lá com a igreja, com os líderes, é o seguinte, nós queremos que só uma coisa se torne uma barreira para as pessoas não quererem mais voltar num encontro nosso aqui. Um amigo seu que você trouxe, alguém. O Evangelho. Nós somos rasgados com a pregação do Evangelho. Se a pessoa for lá e ela fala assim, eu não volto mais nessa igreja. Onde já se viu? Esse pastor fica falando que a gente é pecador, que a gente precisa se arrepender, que a gente tem que mudar. Eu não piso mais nessa igreja. Tudo bem, legal, vai com Deus, não volte mais. É a única coisa que a gente quer que as pessoas façam com que as pessoas não voltem mais na igreja. O Evangelho. Sabe por quê? Porque essa é a única mensagem que vai trazer as pessoas de volta. Como elas devem vir. Transformadas, mudadas, quebrantadas. Agora, qualquer outra coisa na nossa igreja que a pessoa diga assim, eu não volto por causa de... Nós vamos correr atrás e vamos tentar arrumar. Nós vamos tentar arrumar. Porque aquilo está sendo uma barreira para o Evangelho. A pessoa não está dizendo que ela não vai voltar mais por causa do Evangelho. Ela está dizendo que ela não vai voltar mais porque, sei lá, não teve um lugar fácil para ela estacionar o carro dela. Então a gente vai falar, opa, peraí, como é que vamos resolver esse negócio do carro? Como é que nós resolvemos isso? Porque nós não queremos que nada se transforme numa barreira. A igreja precisa continuar crescendo, mas desde o começo, ela precisa ter um fundo separado para pensar em investir na multiplicação, na plantação de novas igrejas. Não uma, muitas novas igrejas. Conclusão. Não basta, portanto, a gente trabalhar para se criar uma filosofia de ministério para a igreja local, que a gente está pastoreando. Isso é bom. Mas a gente precisa desenvolver uma filosofia de ministério missional. Porque igreja é missão. Igreja é missão. E se nós temos qualquer filosofia de ministério que não esteja fundamentada nesse critério, então nós não estamos sendo fiéis ao chamado de Deus para a nossa vida. Lembra? Nós podemos fazer muita coisa. Mas se do que a gente está fazendo não tem a ver com fazer discípulos, nós estamos fazendo alguma coisa que Jesus mandou a gente não fazer. Gastando energia, gastando dinheiro, gastando saúde, gastando tempo, com algo que não vai ficar. E a gente tem que querer gastar tudo isso com coisas que vão ficar na realidade do novo céu e da nova terra. Ok? Muito obrigado. Deus te abençoe. Alexandre. Bom, agora ficou mais fácil. Agora já sabemos o que fazer. Queridos, mas é interessante compartilhar um vídeo esses dias em uma página dos pastores, condenando essa visão, dizendo que nós somos pragmáticos e contaminados pelo pragmatismo. A gente está vivendo
fora da igreja, para o mundão, e a gente está negociando os princípios de Deus. E não é o que eu vejo na vida de Jesus. A maior parte das pessoas que Jesus alcançou eram aqueles que jamais estariam nas sinagogas. Eram jamais aqueles que poderiam entrar na sinagoga. Então, para que ele tivesse um contato com elas, ele foi pelas ruas. Se isso é ser pragmático, acho que é o caminho que a gente tem que ter. Então, infelizmente, até coloquei uma frase essa semana na rede social, que a gente arruma desculpas para a nossa omissão. Então, nós nos omitimos e tentamos nos desculpar com palavras para que a gente não se envolva naquilo que Deus quer fazer. Então, a gente tem esse privilégio de nos engajar naquilo que Deus está fazendo. Basta a gente estar à disposição de Deus. Então, Deus procura pessoas que estejam disponíveis a Ele. Então, não é questão do nosso tempo, não é questão é só a gente pegar a nossa agenda e ver onde Deus está fazendo algo para poder nos engajar naquilo. A gente fala, mas eu não tenho tempo, pastor, o dia todo trabalhando. Queridos, é ali que Deus quer usar você. Se é essa a razão de você estar com a agenda cheia, é naquele local que você tem que fazer diferença. Então, que possamos ter um tempo maior para mastigar tudo isso, entender o que Deus quer da gente. E eu vejo assim, eu creio que o maior desafio nosso é a contextualização. Porque a gente olha exemplos como esse, a gente quer trazer tudo de uma vez só e encaixotar a igreja nisso, e que nós vamos fazer apenas assustar e espantar as pessoas. Mas é entender a realidade da nossa região, da nossa cidade, nossa igreja, onde está localizado, o que pode fazer. Por exemplo, uma das críticas que nós mais temos em relação ao povo da nossa cidade, qual que é? Frio, orgulhoso, pouco receptivo. Como a igreja corresponde a isso? Mas como nós deveríamos ser como igreja? Acolhedora, amável, servil, ou seja, responder àquilo que a nossa cidade tem, vamos na contracultura. Então, quando a gente vê o pastor falando aqui de músicas que ele ouve, músicas que o nosso ego religioso, não, isso não, jamais. Mas, queridos, é saber quais as perguntas eles estão fazendo para que possamos responder a essas perguntas. Então, nada mais é do que a igreja trabalhar na contracultura. A gente está a igreja, o mundo está andando nessa direção. Nós sabemos o que ela está caminhando de forma errada, nós trazemos o evangelho e conduzimos para o outro lado. Era o que Jesus fazia com simplicidade, dizendo assim, vá e não peques mais. Vá e ande por uma outra direção agora. Então, até aqui você caminhou dessa forma, o evangelho corresponde às suas carências. Então, pega isso e vá para outra direção. Então, que isso que Deus tem colocado no nosso coração, a gente possa compreender melhor e tentar desenvolver cada vez mais essa filosofia de ministério, para que a nossa igreja corresponda e responda a essa geração nossa aqui na cidade. Vamos colocar em pé, vamos orar, agradecendo mais uma vez o pastor Ricardo por esse tempo que ele disponibilizou estar com a gente aqui, e entendendo que esse ministério que começou este ano, que é o Ministério de Capacitação de Liderança, é exatamente esse propósito. A gente fala assim, pastor, a igreja não está cheia. Mas, queridos, eu olho aqui, eu vejo os formadores de opinião aqui. Aqueles que estão inseridos em vários contextos da igreja, que eles podem levar isso à frente, a gente poder colher os frutos desse ano todo que nós tivemos. Aí temos mais um encontro em setembro, para que a gente possa desenvolver e entender aquilo que Deus está fazendo na nossa igreja. Vamos orar? Pai, obrigado, Senhor, pela Tua bondade. Como é bom, Deus, sentir esse amor do Senhor para conosco, esse investimento do Senhor na nossa vida. É tão bom isso, ó Deus, que não pode ser guardado apenas para nós, ó Pai. E queremos, ó Deus, compartilhar isso, ó Deus, compartilhar a vida, porque isso é o Evangelho, Deus, o compartilhar a vida que temos recebido do Senhor também, ó Deus. Então, que possamos levar, Deus, essa mensagem a todas as pessoas, que possamos ser igreja segundo o Teu coração, segundo os Teus propósitos, ó Deus, para que possamos corresponder a essa geração, entendendo, ó Deus, que submissos à Tua vontade, e entendendo que nós recebemos essa autoridade, Deus, de Cristo Jesus sobre a nossa vida, que possamos cumprir o ID, ó Deus, na certeza, ó Pai, que isso fará de nós cada vez mais semelhantes a Cristo Jesus, ó Deus. Abençoe a vida dessa igreja, a liderança como um todo, ó Pai, as nossas congregações, e nos dê sempre a visão do alto, para que possamos entender a Tua vontade, em nome do Senhor Jesus.
Queremos te agradecer, Deus, pela vida do pastor Ricardo, a Deus, pelo privilégio que tivemos de tê-lo conosco aqui. Sabemos, ó Deus, os compromissos, ó Deus, os afazeres, e saber, ó Pai, da disposição dele. Nos alegramos e pedimos a bênção do Senhor sobre ele, para que ele continue, ó Deus, servindo ao Senhor, servindo a tua igreja, despertando, Deus, vocações, despertando chamados, na certeza daquilo que o Senhor deseja, ó Pai. Sê com ele sempre, Deus, por amor do teu nome. Obrigado por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Dá um abraço a quem está perto de você. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho.